Desde o nascimento e por toda a vida, nós somos submetidos a uma série de regras que orientam o nosso comportamento e todas as nossas atividades. As primeiras normas que adotamos são as que recebemos dos nossos pais, familiares e parentes quando não conhecemos muita coisa sobre o mundo que está além dos nossos lares. Mas logo crescemos e percebemos que também na nossa escola, na rua e em todos os lugares as pessoas se comportam de acordo com determinadas regras. Essas regras são chamadas de normas jurídicas ou leis, que são elaboradas pelos representantes da população, ou seja, os vereadores, os deputados e senadores, que são eleitos para tratar desses assuntos, já que não podemos reunir todos os eleitores para fazer essas leis. No Brasil temos uma lei principal ou a lei maior, que é a Constituição Federal, onde se encontram as normas que orientam o legislador, vereador, deputado. O artigo 59 da Constituição Federal estabelece os tipos de proposições para a criação de novas leis ou de emendas constitucionais. A proposição é um conjunto de projetos que engloba os seguintes modelos: emendas à Constituição, que servem para alterar ou atualizar algum trecho da Carta Magna. Leis complementares, que são determinadas pela própria Constituição, quando há necessidade de algo ser tratado na Carta Magna e ser regulamentado por lei. Leis ordinárias, projetos de leis comuns, não previstos na Constituição e sem o objetivo de alterar suas regras. Leis delegadas, feitas pelo Presidente da República quando ele tem poderes para fazer uma lei sem os ritos processuais. Medidas provisórias, que são atos do Presidente da República com força de lei, nos casos de urgência e relevância, com efeito imediato, mas que deve ser analisado pelo Legislativo dentro de determinado tempo para não perder sua validade. Decretos legislativos, usados pelo Congresso Nacional para regulamentar ações de sua competência quando definidas pela Constituição. Resoluções, usadas pela Câmara ou pelo Senado para regulamentação de ações internas. Um projeto de lei pode ser apresentado através de diferentes iniciativas, como por exemplo, um membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso, quando deputados e senadores apresentam em conjunto, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República ou os cidadãos através de iniciativa popular com abaixo assinado. Tramitação. O projeto deve, inicialmente, ser examinado pelas comissões, que são órgãos especializados por área, com um número reduzido de parlamentares. Ao analisar o projeto, a comissão fará um parecer dizendo se ele deve ser aprovado, com ou sem modificações, ou rejeitado, haja vista o que diz a Constituição Federal sobre o assunto, se há dinheiro para que a medida seja executada, se a ideia é meritória ou se já há lei tratando do mesmo assunto. Quando a feitura da lei couber ao Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, o projeto que for apresentado inicialmente em uma das casas, sendo aí aprovado, será encaminhado a outra casa, chamada de Casa Revisora, para que os seus integrantes, senadores ou deputados, decidam se devem também aprová-lo, com ou sem modificações. Se houver modificação, o projeto retornará à casa onde ocorreu sua apresentação inicial, para que os seus membros decidam se aceitam ou não a modificação introduzida pela Casa Revisora. Um projeto de lei ordinária, que é o tipo de proposição legislativa mais comum, para ser aprovado deve contar com os votos favoráveis da maioria dos deputados e senadores, desde que pelo menos metade do total deles participe da votação. Este é o quórum, quantidade de votantes necessária para aprovação por maioria simples. Mas, tratando-se de projeto de lei complementar, a Constituição Federal exige que a sua aprovação seja feita pela maioria absoluta dos integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, devendo assim ser aprovado por mais da metade do total de seus membros. Desse modo, tratando-se de votação pelo Senado Federal, são necessários os votos de, pelo menos 41 senadores, pois ao todo a Casa conta com 81 senadores, 3 representantes de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Já na Câmara dos Deputados, seriam necessários os votos de, pelo menos, 257 deputados dos 513, que é o total da Casa. Todavia, a Constituição diz que, quando se tratar de matéria de administração pública da competência do Presidente da República, tais como sobre o que os órgãos públicos ou entidades governamentais devem fazer ou sobre os direitos e deveres dos servidores públicos, caberá a ele, ao governador de Estado e do Distrito Federal ou ao prefeito, na qualidade de chefes do Poder Executivo, encaminhar o projeto ao Poder Legislativo correspondente.
Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Distrital ou Câmara Municipal, para que seja discutido pelos legisladores e, em caso de aprovação, transformado em lei. O projeto tem ainda que ser submetido à sanção, que é uma espécie de concordância, do Presidente da República, ou governador ou prefeito. Se ele achar que o projeto não está de acordo com a Constituição, ou seja, contrário ao interesse público, poderá vetá-lo no todo ou em parte, mas o veto do Presidente da República pode ser rejeitado, se a maioria dos deputados e senadores decidirem que o projeto vetado, ou parte dele, deva ter validade. Finalmente, depois de passar pela aprovação dos deputados e senadores e de ter sido sancionado pelo Presidente da República, o projeto será promulgado, tornando-se lei, mas ainda depende de publicação para que tenha validade. Nossa Constituição também prevê a possibilidade de sua própria alteração. As mudanças no texto da Constituição são chamadas de emendas constitucionais. As propostas de emenda à Constituição, PEC, não podem ser sugeridas por apenas um parlamentar. Para aprovar uma emenda constitucional, é preciso realizar 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, com o voto favorável de, pelo menos, 3/5 dos membros de cada casa, em cada um desses turnos. Ou seja, 49 senadores e 308 deputados. Mas existem cláusulas da Constituição que não podem ser abolidas por meio de emendas, porque são princípios fundamentais do Estado brasileiro. Essas cláusulas são conhecidas como cláusulas pétreas, são a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais.